Campinas, Hortolândia e Indaiatuba. A seleção é voltada para estudantes do ensino médio, técnico em segurança do trabalho e de cursos superiores como arquitetura, direito, psicologia, engenharia civil, pedagogia, serviço social, ciências sociais e ciências políticas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa Super Estágios até o dia 5 de junho de 2025. Após a inscrição, o candidato terá acesso à prova online que poderá ser feita no próprio ambiente virtual. Até a data limite das inscrições, o sistema estará disponível todos os dias da semana. O resultado, como lista definitiva de classificação, será divulgado no dia 1º de julho. A partir dessa data, começará a convocação dos aprovados, conforme a demanda da Caixa, respeitando a ordem de classificação e o turno da vaga disponível. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 da manhã, 1 minuto, muito bom dia, uma ótima terça-feira a você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer ter você na nossa audiência neste dia 20 de maio de 2025. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço a quem estava até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã de volta às 8 horas da manhã, logo depois do Primeira Hora, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela da Band News TV. O nosso Manhã Bandeirantes, você já sabe, mas não custa reforçar. É um espaço em que os destaques da nossa região ganham a prioridade, mas os principais assuntos do Brasil e do mundo também vão ser acompanhados de perto pelas nossas equipes espalhadas por todos os cantos no timaço de comunicação do Grupo Bandeirantes. A você que está conosco em FM 85.7, um ótimo dia, obrigado pela sua companhia e uma terça-feira, Heitor, terça-feira excelente para quem também está conosco na multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos acompanha pelo aplicativo Band Play. Não baixou ainda o Band Play? Gratuitamente na palma da sua mão você tem o conteúdo da Band, das rádios, de tudo que é produzido pelos portais band.com.br, bandmulti.com.br. Você tem os programas ao vivo, nesse momento, além do nosso Manhã Bandeirantes, tá também a transmissão ao vivo do Bora Brasil, tem as novelas, as séries, os filmes que estão na tela da Band disponíveis gratuitamente no seu Band Play. Perdeu o capítulo de ontem da novela Café com Aroma de Mulher? Dá para acompanhar pelo Band Play também. Falei do bandmulti.com.br. Esse é o mais ágil portal de notícias da região metropolitana de Campinas e com a aba ao vivo, para você clicar, piscando vermelhinho na sua tela, você tem a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão de onde você estiver. Muito obrigado a você que está conosco na transmissão já iniciada pelo nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O rádio com imagens e os bastidores dos nossos estúdios aqui dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos ao vivo com os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Leandro Lopes. A coordenação é do Gil Kleber. Às 10 horas e 4 minutos, quero começar orientando você que nos dá carona pelas ruas, estradas, avenidas que cortam a nossa região metropolitana numa terça-feira complicada para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes, mais precisamente na rodovia Anhanguera. São vários os pontos de lentidão registrados na manhã de hoje. Começando em Campinas, entre o quilômetro 114 e o quilômetro 109, a concessionária afirma que é interferência urbana. Então o acesso para Campinas está lento, está carregado e o reflexo vem também para quem está sentido São Paulo na rodovia Anhanguera. Seguindo viagem, o motorista ainda tem outros pontos de parada por excesso de veículos.
No caminho para São Paulo, em Jundiaí, do KM62 ao quilômetro 60, quase chegando à capital paulista no quilômetro 24, o motorista também fica no para e anda, e lá no acesso, aí sim, às marginais, reflexo direto do trânsito na marginal do Rio Tietê. Melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só vai encarar a lentidão quando estiver chegando à cidade de São Paulo. Na pista contrária, sentido interior, tanto a rodovia Anhanguera quanto a rodovia dos Bandeirantes, as duas pistas estão com trânsito considerado normal, carregado, é verdade, em alguns pontos, mas sem lentidão. Sem para e anda, o motorista faz boa viagem para quem está chegando a Campinas ou saindo de Campinas para cidades queridas aqui da região metropolitana ou mais à frente ainda, sentido Ribeirão Preto, que é o final da rodovia dos Bandeirantes. Para quem está no corredor Dom Pedro I, preste muita atenção a uma obra que está sendo feita e provoca lentidão no trecho que passa por Atibaia. A concessionária Rota das Bandeiras começou a implementação de uma terceira faixa no quilômetro 83. Essa intervenção ocorre no canteiro central, mas ao longo do dia algumas interdições pontuais na faixa da esquerda, na pista sentido Jacareí. Muitas máquinas movimentando, em alguns momentos pela segurança dos trabalhadores é necessário um isolamento da faixa da esquerda com a devida sinalização, mas isso, claro, provoca uma lentidão nesse trecho justamente no momento em que passamos do horário de pico, mas ainda tem muita gente transitando pelas rodovias. Também no corredor Dom Pedro, na Engenheiro Constâncio Sintra, alô você de Jundiaí que ouve a Rádio Bandeirantes, foi registrado um acidente agora há pouco no quilômetro 63 em Jundiaí, próximo ao acesso à Unip. As equipes estão no local e há ainda o atendimento sendo feito na faixa da esquerda. Não há registro de pessoas feridas, porque o acidente está sendo realizado agora, nem a dinâmica de como tudo aconteceu. Mas tem um carro parado no local e a orientação por parte da concessionária com uma frase forte: pedestre, as passarelas são o meio mais seguro para a sua travessia. Passarela não é enfeite. Então dá a entender que a dinâmica do acidente pode estar envolvido com alguém fazendo a travessia, e é um ponto que acontece muito isso, viu? Tem a passarela, mas as pessoas se arriscam em atravessar na pista na parte dos carros. Então, para ganhar 2, 3 minutos, se arriscam em uma rodovia que tem ali 80 como limite de velocidade, 80 km por hora, que é uma descida para o trecho de quem está chegando a Jundiaí. Então, é sempre perigoso e uma estatística isso é o estudo. Muitos acidentes envolvendo atropelamento em rodovia acontecem bem pertinho de onde tem uma passarela para o pedestre atravessar. Às 10 da manhã e 8 minutos, você tem alguma situação que você encarou pelas ruas e avenidas de Campinas? Trânsito fora do normal, algum local que está com obra? Conte pra gente, porque o nosso WhatsApp é o canal de comunicação para você mandar a sua informação, ajudar a orientação para outras pessoas que estejam sintonizados em 85.7 e ainda mandar o seu comentário dos assuntos que nós estamos trazendo desde cedinho na programação de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui pela sua Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10h08, Campinas divulgou um balanço a respeito do trabalho no mutirão contra a dengue realizado no final de semana. Sábado, foram visitadas 5.115 casas no 9º mutirão contra a dengue em 2025. Casas, na verdade, imóveis, porque também foram equipes analisar comércios, residências que estão fechadas no Jardim Santa Eudóxia, na Vila Orozimbo Maia, no Jardim Carlos Lourenço, no Jardim Itatiaia, Jardim New York, Jardim Andorinhas e no Jardim Itaiú. Trabalho que reuniu 150 pessoas, incluindo agentes de segurança e agentes de saúde também. Todo mundo unido ali para mostrar que é um trabalho sério, com equipes que são cadastradas e credenciadas para fazer a vistoria nas casas e mostrar para a população que elas podem abrir o portão tranquilamente.
mas não foi bem isso que aconteceu. 49,9% dos imóveis abriram seus portões. 50,1% estavam inacessíveis, ou porque estavam fechados, desocupados, ou porque os moradores se recusaram a receber essas equipes. Estatísticas do Ministério da Saúde mostram que de 75% a 80% dos criadouros do Aedes aegypti estão nas residências. Então a melhor forma de prevenção contra a dengue é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro, principalmente em latas, pneus, pratos de planta, lajes, calhas. Aí você pergunta, Heitor, mas não está chovendo, de onde que vem essa água? De um quintal lavado, de piscina mal cuidada, de caixa d'água destampada. O que não falta é água parada, e o mosquito Aedes aegypti não trabalha, entre aspas, só no verão, não. Ele continua fazendo vítimas ao longo do ano. Então, na conta geral de 2025, Campinas já visitou 409 mil imóveis. Foram necessárias 91 mil nebulizações nessas visitas em 9 mutirões que foram realizados. Além das equipes que eu citei da Secretaria de Saúde, 97 lideranças de bairros foram capacitadas desde dezembro do ano passado a passarem fora do horário do mutirão, nas casas, para pelo menos conversar, orientar e, quem sabe, também mudar a cabeça de muita gente que, de repente, conversando com alguém do bairro, se sente mais seguro para ter uma vistoria. Vistoria não é caça às bruxas, vistoria não é uma possibilidade de sair multando as pessoas, é para proteger o seu imóvel, a sua família, e é importante que esse número mude, porque você ter metade abrindo, metade se recusando a receber as equipes, não ajuda em nada no controle de uma doença que tantas vítimas já levou nesses últimos anos aqui na cidade. Às 10h12, temos atualização a respeito do peão da festa de Hortolândia, do rodeio aqui na cidade de Hortolândia, que sofreu um acidente no último final de semana. Para quem não acompanhou, ele estava numa montaria quando, de repente, um equipamento que fica próximo à bota ficou preso à sela onde ele estava montado. O touro, muito assustado, saiu pela arena, tentando, de alguma forma, soltar aquele peão, e cada movimento do touro deixava a cena ainda mais tensa. Afinal de contas, ele também estava sendo pisoteado naquele momento. O Daniel, jovem de 20 anos, que teve o sonho realizado de se tornar um peão profissional das festas de rodeio, segue hospitalizado em Hortolândia, no Hospital Estadual Mário Covas. E o repórter Igor Val vai trazer para a gente a atualização de como ele está e conversou com o pai do Daniel, o seu Antônio, que conta um pouco do momento tenso que viveu ao ver aquelas cenas pela internet. Ele não estava presente na festa do peão, e o alívio de saber que o filho está consciente, sobreviveu e ganhou uma nova data de aniversário para comemorar. Daniel Alexandre segue internado no Hospital Municipal Governador Mário Covas. Informação dos familiares e do próprio hospital dão conta de que o peão de 20 anos está bem, consciente e fora de risco, após acidente sofrido no primeiro dia do rodeio de Hortolândia. Ele segue em observação e fazendo exames necessários, o que faz parte do procedimento padrão. Ele está consciente, falou comigo, entendendo? Mas ele está bem, está tranquilo. A imagem mostra que durante a montaria, Daniel caiu da sela e ficou com a fivela da bota enroscada no arreio do touro. Ele foi arrastado durante 1 minuto pelo animal e quase foi pisoteado. O peão só foi socorrido quando a organização conseguiu prender o touro. Daniel foi trazido aqui para o hospital cerca de 1 quilômetro do local do evento. Aqui a equipe médica decidiu entubar o peão de maneira induzida,
devido aos traumas sofridos. O rapaz não sofreu nenhuma fratura, mas teve luxação no joelho e traumas na cabeça e pulmão. Ainda não tem nenhuma previsão de alta. Daniel sempre teve o sonho de ser peão e monta profissionalmente há 2 anos. Mesmo com o sonho do rapaz, o pai não quer que ele volte a competir. É uma coisa que é sonho dele. E eu não gostaria que ele montasse mais, esperar ele recuperar bem, conversar com ele. E a decisão é dele, mas a gente fica apreensivo. A organização do evento falou com a família do peão somente nesta segunda-feira, 3 dias após o acidente. A empresa vai prestar apoio aos familiares. 10 horas da manhã, 15 minutos, 10h15, Manhã Bandeirantes segue com os principais assuntos do dia para você até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique traz o noticiário esportivo dentro do Nossa Área com o timaço de Carlos Batista. A onda de assaltos a farmácias continua aqui no interior de São Paulo. Você sabe que existem alguns crimes que parecem os crimes da moda, né? Tem a onda de ataques a caixas eletrônicos. Aí você tem todo dia uma explosão de caixa eletrônico. Daqui a pouco os bandidos mudam para uma nova modalidade, o golpe do Pix. Agora, nós vivemos aqui no interior paulista uma série de assaltos a farmácias. E o objetivo é muito claro: roubar medicamentos controlados que são de difícil acesso com a venda normal, seja porque são tarja preta, então precisam de uma receita médica que fica, inclusive, retida a uma das vias na farmácia, seja porque a fiscalização aumentou para a importação de alguns desses produtos, como as canetinhas de emagrecimento, que sem o uso controlado por uma equipe médica, sem um profissional orientando como fazer, se torna um risco enorme para a saúde, mas que muita gente, de maneira irresponsável, está utilizando para um emagrecimento forçado. Pois bem, como é que tem acesso a esses produtos? Uma das formas é através de venda pela internet. E é assim que bandidos estão fazendo a farra, assaltando farmácias, tocando terror com funcionários e clientes e indo diretamente para a geladeira onde são armazenados esses produtos. Não foi diferente numa ação que aconteceu em Itatiba e que terminou com suspeitos que já estão presos, pelo menos uma parte do grupo, porque a polícia acredita que tenha mais criminoso envolvido nessa história. Quem vai contar pra gente a notícia completa, como foi o assalto e como foram os trabalhos para descobrir onde estavam os criminosos, é a repórter Lucimeire Ramalho. Conta tudo pra gente, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, esse caso foi registrado na cidade de Itatiba, na Vila Belém, bem próxima à região central do município. Trata-se de uma farmácia que funciona 24 horas e os bandidos utilizaram justamente o período da noite para entrar na farmácia e praticar o roubo. Imagens das câmeras de segurança, inclusive do estabelecimento, mostram o momento em que 2 dos bandidos entram na farmácia. Eles estão usando ali uma roupa preta, boné, também uma touca que cobre ali parte do rosto. 2 entram e outros 2 ficam do lado de fora, justamente esperando no veículo. Alguns minutos depois, esses 2 que tinham entrado saem rapidamente e dentro de um saco ali levando pelo menos 90 caixas de medicamentos, todos remédios de alto custo, viu, Heitor? Eles conseguiram também ter acesso ao cofre da farmácia e levaram R$22 mil em dinheiro. Assim que eles deixaram o estabelecimento, a guarda municipal da cidade de Itatiba foi chamada, rapidamente chegou ali no local. O pessoal que estava ali, trabalhando na farmácia, conseguiu passar a identificação da placa do carro e a partir daí, então, os guardas municipais começaram uma caçada para chegar até esse veículo e conseguiram identificar esse veículo próximo ao bairro Jundiaí-Mirim, ainda na cidade de Itatiba. Eles conseguiram chegar até o veículo, dentro do veículo, então, estavam essas 4 pessoas, são 2 maiores de idade, viu, Heitor? Eles têm ali 31 e 35 anos e outros 2 menores de idade. Os 2 maiores
maiores de idade foram presos em flagrante, foram levados para o 1º distrito policial, onde a ocorrência foi registrada, e os 2 menores de idade foram apreendidos. E dentro do carro, todo o material levado. Então, né, as 90 caixas de medicamentos de alto custo, também um revólver calibre 38, que foi o revólver que eles usaram para praticar o crime, revólver esse que estava com numeração raspada, e também a placa original do carro, já que a placa que estava não era a placa verdadeira, a placa original estava dentro do veículo, além do dinheiro levado, os R$22 mil em dinheiro, valor que foi levado também foi recuperado, e tudo então devolvido ali ao gerente, aos proprietários da farmácia. O caso então registrado aí no 1º distrito policial, e mais um caso de assalto à farmácia que a gente noticia também aqui no Brasil Urgente, né, Heitor? Vários assaltos têm ocorrido aí, os bandidos atrás justamente desses medicamentos que são mais caros. Então, mais um caso que aconteceu neste fim de semana na cidade de Itatiba. Eu volto aí. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. Bem lembrado, no Brasil, gente, a gente tem contado praticamente todos os dias histórias parecidas com essa, o que mostra justamente essa modalidade e essa onda. Próximo passo da polícia é ir no receptador, é chegar em quem está encomendando esses produtos. Porque o assaltante que bota a arma na cabeça de um profissional na farmácia, que coloca tanta gente ali refém, ele não vai pegar o Ozempic por conta própria, por vontade dele ou porque ele vai querer sair vendendo de porta em porta na rua. Ele já tem alguém que encomenda esse produto. Quem é esse alguém ou quem são essas pessoas que estão movimentando um comércio ilegal através das redes sociais e perigoso para a saúde? Esse é o trabalho que a polícia tem que fazer, já está fazendo, fato, mas não é algo tão simples, para tentar diminuir o número de crimes contra os estabelecimentos, principalmente aqueles que ficam abertos na madrugada, aqueles que estão operando 24 horas. Cada vez mais raro a gente ver comércio aberto 24 horas. 10 anos atrás, supermercado, por exemplo, em Campinas, 24 horas tinha uns 3, 4. Hoje, para achar um, se tiver, é um guerreiro que continua aberto ali ou aqui no máximo. Por quê? Porque a violência exige que haja um investimento maior em segurança, isso atrai criminosos e nem sempre a resposta é aquela que se espera quando um assalto acontece. Nesse caso, prenderam os criminosos que assaltaram a farmácia, mas tem que chegar em quem encomendou esse tipo de crime para ver, assim como a gente fala de roubo de veículo, das peças que são desmanchadas, quem são os receptadores que estão contratando bandidos para roubar farmácias, levar principalmente Ozempic e outros medicamentos similares. Às 10 horas e 22 minutos, para a gente fechar esse nosso giro com os destaques das últimas horas, você deve ter acompanhado o noticiário sobre a prisão de Tuta. Não estou falando do ex-jogador, não. Estou falando de um dos chefes do PCC, a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios no estado de São Paulo e em boa parte do país. Os especialistas em segurança pública, aqueles que se debruçaram sobre os casos envolvendo os líderes de facções criminosas, apontam que nos últimos anos o PCC sempre teve 2 líderes. Dentro da cadeia, Marco Ebas Camacho, conhecido como Macola. Fora da cadeia, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Agora, preso num trabalho conjunto das polícias do Brasil com a Bolívia. Tuta já foi transferido para o Brasil, vai ficar num presídio de segurança máxima. E a Kelly Dias preparou uma reportagem para você entender não apenas a participação desse homem nas organizações criminosas ligadas ao PCC, mas como ele também teve, por tantos anos, uma penetração dentro do sistema, até como embaixador, como um representante de cidades, estados, alguém que percorria o mundo, se apresentando como um homem trabalhador, mas que na verdade aproveitava esse status para fazer negociações internacionais do crime organizado. Reportagem da Kelly Dias para você agora no Manhã Bandeirantes. Tuta, o
braço direito de Marcola e nomeado número 1 do PCC nas ruas, foi entregue às autoridades brasileiras 2 dias depois de ser detido em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, usando documento falso. O Ministério Público chegou a ser informado de que Tuta teria sido morto pelo Tribunal do Crime depois de ordenar a morte de um membro do PCC sem autorização da cúpula. Mas tudo não passava de uma estratégia da facção. Isso foi obviamente investigado e foi desmentido. Tanto a investigação está correta e tanto era mentira, porque agora acabou de ser identificado e preso. E isso é um estratagema que não é raro, tentando, obviamente, declará-lo morto para que seja extinta a punibilidade do processo que ele já estava condenado e outros, para que a vida dele, literalmente, criminal, acabasse e ele ressurgisse com um outro nome. De acordo com o promotor Lincoln Gaquia, Marcos Roberto de Almeida teria fugido para a Bolívia ainda em 2020, quando foi alvo da Operação Sharks, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo. Nós tínhamos informação de que ele estava na Bolívia, mas era muito difícil aí o contato com as autoridades bolivianas e de fato, ele permaneceu 5 anos lá, escondido naquele país, assim como outros líderes também estão em liberdade e também ocultos naquele país. Gaquia cita que Tuta tinha acesso a aeronaves particulares na Bolívia e transitava por alguns países livremente. Nós tivemos conhecimento da presença do Tuta no Panamá. Eu mesmo, quando estive no ano retrasado em Santo Domingo, a República Dominicana, eu fui chamado para fazer o reconhecimento pelo governo norte-americano. Me perguntaram se eu reconhecia pela foto um indivíduo, né, que tinha passaporte espanhol, estava em contato com o consulado da Espanha lá em Porto Rico. E eu imediatamente reconheci a foto do Tuta, portanto o Tuta também passou lá pelo Caribe, né? Tudo isso para facilitar o tráfico internacional de cocaína para a Europa. Além de 2 prisões preventivas decretadas pela Justiça, em 2024, Tuta foi condenado a mais de 12 anos de cadeia por associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público, chegava a movimentar até 100 milhões por ano. Com a transferência de Marcola para um presídio federal em 2019, Tuta foi escolhido como o homem de confiança pelo líder máximo do PCC para ficar à frente dos negócios da facção. Tuta chegou a trabalhar no consulado de Moçambique, em Minas Gerais, entre 2018 e 2019, recebendo R$10 mil por mês. O Tuta é um indivíduo que ele não é um faccionado, como a gente consegue explicar. Ele é um aliado da facção criminosa e no organograma da facção criminosa, ele era aquela sintonia responsável pelos negócios do PCC, inclusive a nível internacional. Você lembra que o Tuta, quando ele foi preso, ele estava em Moçambique e tinha, na África, no continente africano, a posição de ser um adido diplomático representando o Brasil. Então veja como o Tuta não é um criminoso, como a gente está acostumado na nossa rotina, por isso considerado pelo Marcola, e o Marcola tem vários, eu não diria vários, mas alguns braços, né, com que ele confiava e confia até hoje, ele estava nessa particular função até hoje, a ponto dele ter, inclusive, uma posição de ter domínio sobre dinheiro. Segundo o MP, Marcos Roberto de Almeida foi o responsável por planejar o resgate de Marcola em dezembro de 2019. O plano acabou frustrado pelas autoridades. Além de comandar a facção, ele tinha também de coordenar o resgate do Marcola, por exemplo, o assassinato de autoridades, dentre elas eu, inclusive, né? Eu estava na lista das autoridades que deveriam ser mortas, né, a mando do PCC, sob coordenação do Tuta. E ele conseguiu, infelizmente, né, permanecer esse tempo todo foragido ali na Bolívia. Certamente contou com algum tipo de facilitação. Não acredito que ele, de alguma forma, vai ajudar, né, a investigação, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia Civil, a essa altura.
Nesse momento, a Interpol, Polícia Internacional, está na Bolívia atrás de criminosos ligados ao PCC que possam ter relação com Tuta. A Band, inclusive, tem o repórter Lucas Martins como enviado especial e ao longo da programação, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band, você vai ter atualizações sobre esse trabalho de combate ao tráfico internacional de drogas e das relações cada vez mais extra-brasileiras, fora das nossas fronteiras, do primeiro comando da capital. Então fique atenta à nossa programação ao longo do dia. O repórter Lucas Martins está de perto acompanhando esse trabalho da Interpol com as autoridades bolivianas. Quinto sinal marca 10h30 da manhã. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, você se programa com a previsão do tempo para esta terça-feira e um projeto de lei em Campinas quer exigir exame toxicológico, aquele que identifica se a pessoa consumiu algum tipo de droga, para prefeito, vice-prefeito, vereadores, concursados e comissionados. Já foi protocolado o projeto, a gente fala sobre ele e outros assuntos ligados à Câmara Municipal de Campinas na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp desenvolveram um aplicativo que monitora em tempo real os níveis de ansiedade. O ansiedômetro tem como alvo atletas de alto rendimento, mas os idealizadores do aplicativo falam do potencial do programa com outras situações que envolvam altos níveis de estresse. A ansiedade competitiva é um dos principais desafios enfrentados pelos atletas, por isso o ansiedômetro foi criado para substituir os questionários em papéis e oferecer diagnósticos mais ágeis, com até 30% mais rapidez e dados personalizados. O ansiedômetro pode ser acessado por qualquer navegador e é compatível com os sistemas Android e iOS, lembrando que é um aplicativo gratuito. A ferramenta utiliza um questionário cientificamente validado, aplicável a atletas de diferentes modalidades, tanto individuais quanto coletivas. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui.
e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 35 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e a Nath Luquezzi está aqui com a gente para preparar o nosso dia, nossa terça-feira. Hoje eu não trouxe agasalho, hoje eu não trouxe capa de chuva. Volto para casa para buscar ou posso ficar tranquilo, Nath? Bom dia para você. Por hoje, pode ficar tranquilo. Bom dia bom. para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque a chegada de uma frente fria ao sudeste deve sim resultar em períodos de chuvas aqui no interior paulista, mas não é por hoje não, viu? Hoje o dia segue com a mesma tendência dos últimos dias, então predomínio de sol em todo o estado ao longo do dia, mantendo as condições semelhantes de temperatura também, umidade relativa do ar, tempo bastante seco. O negócio vai mudar na quarta-feira mesmo, que continua com a prevalência de céu aberto, mas no período da tarde esse panorama pode começar a mudar. A grande mudança, a grande virada de chave acontece entre quinta e sábado. Em Campinas, a previsão indica tempo estável, predomínio de sol, temperaturas relativamente elevadas para essa época do ano, baixa umidade relativa do ar, mas nos próximos dias isso pode mudar. Ainda não há expectativa de grandes volumes elevados ou chuvas generalizadas, mas entre quinta e sábado há sim possibilidade de chuvas aqui na região, isso porque vai haver uma passagem de uma frente fria que vai avançar de maneira bem lenta pelo litoral do estado e aí sim entrando mais no interior paulista. Ao longo da semana, claro, vai ter mais uma melhor caracterização dessas chuvas e eu trago essas atualizações para vocês. Então se preparem porque o final de semana vai ser chuvoso provavelmente. E a partir de hoje, a vacina contra a gripe está liberada para mais públicos, para todos, na verdade. Até ontem, ela era exclusiva para idosos, gestantes, grupos prioritários. A partir de agora, atenção, você que está acompanhando o Manhã Bandeirantes, Nath Luquezzi, já podemos nos proteger contra a gripe com o imunizante disponível nos centros de saúde aqui da cidade. Exatamente, porque a Secretaria de Saúde de Campinas ampliou a partir de hoje, terça-feira, dia 20, a vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses. A dose é segura e segue disponível em todos os centros de saúde. O objetivo é exatamente esse, proteger a população contra sintomas graves, evitar óbitos, principalmente no período dessa sazonalidade das doenças respiratórias que a gente tem trazido bastante aqui. A medida foi definida após diretrizes estabelecidas pelo governo do estado e também pelo Ministério da Saúde. Para receber a vacina não é preciso nenhum tipo de agendamento, basta chegar a um centro de saúde, apresentar o documento com foto e a carteira de vacinação, caso você tenha. Neste ano, o imunizante protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e B, e pode ser administrado junto com outras vacinas também do calendário de vacinação. A Saúde de Campinas, inclusive, aplicou 142.660 doses de vacina contra a gripe desde o início da campanha, agora em 8 de abril. Então, a meta da Secretaria é imunizar mesmo 90% de cada um dos 3 grupos que fazem parte do calendário nacional de vacinação. No caso das crianças que recebem o imunizante pela primeira vez, é preciso tomar 2 doses com intervalo de 30 dias.
Além da vacinação, é sempre bom a gente reforçar que existem outros cuidados que devem ser tomados pela população para evitar a transmissão de doenças respiratórias. Lavar as mãos frequentemente, manter os ambientes arejados e a etiqueta respiratória. Caso você apresente sintomas, a recomendação é usar máscaras. Ontem a Nath Luquezzi falava sobre o número alto de pessoas internadas buscando hospitais em Piracicaba em função dessa virada no tempo, desse período que a gente sabe que, infelizmente, muita gente acaba sentindo a mudança climática. E Piracicaba, ontem, no final da tarde, decretou emergência por conta da síndrome respiratória. A repórter Cassiane Alves preparou um material sobre isso e conversou com o secretário de Saúde de Piracicaba, o Dr. Sérgio Pacheco, que também é vice-prefeito do município, e ela vai falar para a gente desses cuidados e principalmente de como esse decreto pode, quem sabe, oferecer mais amplo atendimento à população. Aumento de filas e demora no atendimento, esse é o cenário em unidades de saúde e hospitais de Piracicaba. Só no final de semana, a rede chegou a registrar 17 crianças na fila por leitos de enfermaria e unidade de terapia intensiva. Hoje foram registradas 3 crianças. O aumento de casos se dá pela circulação de vírus comuns nessa época de mudança de temperatura, como o Covid-19, influenza, H1N1, mas principalmente do vírus sincicial respiratório, cuja incidência é maior nas crianças. Desde 2023, por exemplo. Então eu não consigo comprar isso sem ser através de um decreto que mostre essa emergência, tá? Outra coisa, a gente consegue abertura de leitos em tempo real. Tudo precisa ser adequado conforme a demanda. É uma série de políticas públicas que a gente consegue implementar de uma maneira bem mais rápida. O secretário ainda ressalta que com a ação emergencial, hospitais parceiros poderão destinar leitos para as crianças que estão na fila de espera e que a ampliação de atendimento nas UPAs também pode acontecer. 10h41, vamos girar a participação do nosso ouvinte que nos escreve, nos manda mensagens de áudio. Você pode mandar sua mensagem pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nesse caso sua mensagem de texto. Agora, texto ou áudio você pode mandar pelo 19 97102 1493. O ouvinte Edmilson, bom dia para você, Edmilson. Ele escreve o seguinte: bom dia, Heitor, assunto aleatório. Eu li uma reportagem que quando o pedágio estiver com engarrafamento na praça e a fila passar de 300 metros, a cancela tem que ser liberada. Ele pergunta, essa informação é verdadeira? Se for verdadeira, como temos uma forma de provar que a fila já está passando dos 300 metros? Ninguém anda com uma trena dentro do carro, né, Edmilson? Particularmente, ele acha que não é verdade, senão ninguém pagaria o pedágio da Imigrantes em direção ao litoral santista. Olha, é meia verdade, é mais ou menos assim. Existe sim uma lei em pedágios de rodovias federais no Brasil, em que a concessionária é obrigada a liberar a passagem sem cobrança quando a fila ultrapassa 300 metros ou o tempo de espera é superior a 10 minutos. Isso é estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então por que a gente não sente isso quando pega um congestionamento? Porque são, primeiro, poucas as rodovias federais que a gente utiliza. Anhanguera, Bandeirantes, Imigrantes, Anchieta, Santos Dumont, Dom Pedro são rodovias estaduais. E praticamente todas essas que eu citei, praticamente não, todas essas que eu citei estão com concessões. E aí no contrato de concessão, aí a regra muda. Porque aí existe a brecha de que a empresa pode, junto ao órgão público que está concedendo essa rodovia, pode fazer algumas alterações. Então, a regra é válida para rodovias federais que não tenham essa concessionária assinado um contrato que mude, se não a lei completa, o tempo de espera. Então, não é errada a informação, mas ela não está completa e ela não se aplica muito do que é a nossa vida aqui. Imagina, Nath, você está indo para a praia num feriadão prolongado, aí você, obviamente, vai ficar mais de 10 minutos esperando na praça do pedágio. E aí a cancela tá liberada para você passar. Isso é maravilhoso, né? Mas é claro que tudo que é muito bom acaba rápido ou nem existe, né? É, sonho meu. Sonho, né? Sonho meu. Mas é essa história aí, Edmilson. Obrigado pela sua
mensagem. Ele também está falando aqui que a vacina disponibilizada pelo governo é de 3 cepas. Já sabemos que já tem disponível a tetravalente. Por que o governo não disponibiliza? É questão de valor? Vendo o quanto eles gastam com besteira, isso não é nada na opinião do nosso ouvinte. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com você. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Diga. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a discussão de ontem dos colegas ouvintes, né? Sobre fazer ou não mal para o governo Lula a CPMI. Eu não concordo que faça mal. A esquerda não está colando que é o Bolsonaro o responsável, que começou os golpes, esse estilo de golpe do governo Bolsonaro para cá, ou Temer, Bolsonaro para cá, entendeu? Então vamos deixar investigar. Vai aparecer coisa do Bolsonaro. Essa é a minha opinião. A não ser que tenha alguma coisa errada, que possa puxar um fio da meada, ou que tenham medo de aparecer alguma outra coisa, como foi o caso de uma CPMI que apareceu o mensalão lá atrás, né? Pode ser que seja isso o medo da esquerda nessa relação, mas eu acho que tem que fazer CPMI e tem que prender alguém o mais rápido possível, porque tá muito lento esse negócio aí. 8 de janeiro foi totalmente acelerado, tá na hora aí do STF intervir e fazer as coisas também com muita rapidez para os idosos do nosso país, né? Os aposentados e pensionistas. E também eu gostaria de fazer 2 cobranças, Heitor Fredo. Eu não sei se você tem uma posição. Eu queria saber quando que a gente vai ter reinaugurado o nosso centro de convivência com shows, né? Lá dentro do nosso teatro de arena, tá? Eu pude trabalhar dentro do teatro de arena fazendo shows e não me lembro nem quando foi a última vez que eu fiz. Me lembro que foi lá anos 90, mas exatamente quando foi o último no centro de convivência que eu fiz, eu não lembro. E também gostaria de cobrar uma posição sobre a entrega do Mercadão. Como é que é? Vai sair esse Mercadão pro povo campineiro ou não vai? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Vamos por partes então aqui aos assuntos. Com relação à CPI no Congresso, hoje o ministro da AGU, Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, ele participou daquele programa que a gente, pelo menos uma vez por mês, é convidado também a fazer uma entrevista coletiva com um ministro de plantão no programa Bom Dia Ministro, do canal do Governo Federal. E ele afirmou hoje, nessa entrevista, que, na opinião dele, no entendimento dele, a instalação de uma CPI para investigar as fraudes no INSS poderia atrapalhar o ressarcimento dos descontos feitos indevidamente. O ministro da Advocacia Geral da União diz que o governo do presidente Lula está sendo transparente ao divulgar as informações sobre o caso. Então, a frase dele foi a seguinte: eu tenho uma preocupação porque nós temos pressa para construir um modelo jurídico e devolver os recursos para os aposentados e pensionistas. Eu me preocupo se uma CPMI, nesse momento, não pode atrapalhar esse processo de devolução dos recursos para os aposentados e pensionistas. O INSS divulgou que até às 5 da tarde de segunda-feira, último balanço feito até aqui, 1.600.000 aposentados e pensionistas já informaram não reconhecer o vínculo com associações que realizam descontos nos benefícios e solicitaram já o reembolso. O ministro diz que é preciso verificar se todos os descontos contestados foram feitos irregularmente. Isso foi, inclusive, um assunto que ontem foi levantado também como dúvida. E se a pessoa disser que descontou aqui um dinheiro que eu não autorizei? Por isso que existe o prazo. Não dá para jogar todo mundo no mesmo balaio, não dá para jogar todos os empréstimos no esquema de golpe. Tem empréstimo que foi solicitado, tem empréstimo que foi autorizado, tem desconto que está assinado e que esse não entra na lista de devolução. Então, honestamente, eu não acho que esteja tão lento assim esse sistema do INSS de devolução. Não acho. Porque a gente ficou sabendo sobre o caso há menos de um mês, já temos empresas que são alvo da investigação, a Polícia Federal trabalha no tempo dela. Em alguns momentos, a gente pode questionar se as ações passam um pouco do tom, se são espetaculosas ou não,
Mas as ações da Polícia Federal, elas têm o seu tempo de investigação. Quando se tem uma operação com busca e apreensão, é para coletar computador, celular, tablet, documento. Isso tem que ser analisado. Não se analisa da noite para o dia. Não existe uma máquina que vai ler tantas 1000 páginas e decidir se ali tem alguma fraude ou não. Existem profissionais que estão debruçados sobre esse assunto. Para você não cometer injustiça também e jogar na cadeia apenas pela ânsia que a população brasileira tem de uma resposta, imaginando que a resposta imediata é cadeia. Vai ser lá na frente, quando você realmente conseguir separar o que é empréstimo golpista daquilo que é um caso a ser esclarecido. Acho que a pressa nesse caso tem que ser da devolução do dinheiro. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas está seguindo o prazo. Até aqui a gente está vendo o que foi proposto ser cumprido. Solicita a devolução, tempo para a entidade, para o sindicato, a associação, responder e provar que não foi golpe, e depois o tempo para a devolução do dinheiro. Nós estamos nesse curso. Eu não acho que isso vá atrapalhar se uma CPI for aberta. Não consegui entender a linha de raciocínio do ministro da Advocacia Geral da União. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque vai espetacularizar? Pois então que se coloquem alguns deputados ali na base governista que estejam presentes na CPI para levar o assunto a sério. E teve mais uma assinatura recentemente do deputado federal José Nelto, do União Brasil do estado de Goiás. Foi o último a assinar o requerimento para a instalação da CPMI, para apurar o que ele chama de gatunagem contra os aposentados. E ele é do União Brasil, que é um partido que não sabe se vai, se fica ou se vai do governo. Às vezes é base, às vezes não é. Aquele partido de centrão que a gente sabe como funciona. Com relação aos outros assuntos que o nosso ouvinte, o DJ Ale, falou, com relação ao Mercadão de Campinas, está em atraso já, estava na promessa para os 100 primeiros dias de segundo mandato. A nova data para o término das obras e a entrega, segundo a prefeitura, é no mês de junho. Já estamos quase terminando o mês de maio. Então a entrega deve ser feita em junho desse ano. E do centro de convivências, estou puxando aqui, porque a minha memória é boa, mas não tanto assim. A última reportagem que nós trouxemos do assunto foi em janeiro desse ano, dizendo que as obras estavam avançando e que seriam entregues em maio. Maio está terminando. Faltam 10 dias, 11 dias para cumprir esse prazo. Se fosse entregar em maio, a gente já saberia. Já teria a data de inauguração, já teria uma festa. Mas se não for em maio, não digo nada que não entreguem os 2 eventos, façam os 2 num dia próximo, na mesma semana, para entregar. O centro de convivência que já está há 13 anos parado. Chegou a dançar no centro de convivência? Dancei, mas eu acho que eu tinha uns 10 anos a última vez. Tinha morcego lá quando você dançou? Tinha morcego. Tem histórico de morcego. Tinha. Mas para mim, a coisa mais maluca é nós, Campinas, desse tamanho todo, apenas um teatro em funcionamento sem fosso. Então a orquestra ensaia e no dia do espetáculo você não consegue ensaiar quando a orquestra está ensaiando porque ela está em cima do palco. Então vira um caos generalizado ali nos finais de ano. Então, de fato, é o máximo ali ter mais um teatro. Ainda seria muito pouco para o tamanho que é Campinas. Estamos esperando bastante ansiosos aí por essa reinauguração, porque, de fato, precisa muito de um novo teatro. Mensagem de áudio chegando, nosso ouvinte participando. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu queria falar sobre a visita de um almirante americano aqui no Brasil, querendo que o Brasil dê conta lá dos terroristas do Hezbollah lá na Tríplice Fronteira, né? Na verdade, esses americanos vêm para ameaçar, né? A nossa soberania, estão provocando o Brasil, né? Porque o Brasil é do BRICS, né? O caso também do Alexandre de Moraes. Então eles começam a provocar, eles começam a cutucar, né? Então, o Brasil tinha que fazer uma coisa mais, assim, tentar falar que vai resolver essas coisas, que deixar na nossa mão, quem vai investigar, vai fazer, porque não pode deixar esses caras entrar aqui, porque daqui a pouco eles vão pôr
uma base em um país, aí os chineses vão pôr a base em outro país, os russos vão pôr base em outro país, né? E aí vai ficar uma desordem aqui na América do Sul, coisa que a gente não precisa, né? Já tem problema demais aqui para nós, para o povo sul-americano resolver, e esses caras virem encher o saco aqui, né? Porque aqui tem muito minério, tem muita riqueza, e os caras querem se enfiar aqui, né? E outra coisa, sobre também o governo francês querer fazer uma prisão de segurança máxima aqui na Guiana. Eu falo, cara, os caras é muito louco, eles têm os problemas deles lá na terra deles, eles vêm trazer para cá, né? Aí vai trazer terrorista, traficante, aí com certeza, se esses terroristas virem para cá, vai vir gente para ficar aqui tomando conta, né? Com certeza, né? É igual foi o Marcola lá para Brasília e fui membro do PCC, foi para Brasília também. Aí o pessoal de Brasília fica achando ruim, porque foi o Marcola para lá, né? Mas só que quando vai o dinheiro daqui de São Paulo para lá, eles não reclamam não, né? Para sustentar os políticos, sustentar aquela cidade, né? É isso. Então, queria que você comentasse. Você é meu melhor comentarista da Rádio Campineira, Heitor Fredo. Bom dia, Heitor. Uma ótima semana. E que Deus abençoe a gente todo. Começando no trabalho aqui. Ontem eu encontrei sua amiga lá na frente da Justiça do Eleitoral, bem na hora que você estava dando notícia dos títulos. Foi legal pra caramba, eu conversei com ela. Da televisão. Eu não perguntei o nome dela, mas aí eu falei que estava escutando a rádio. Valeu? Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Pela pauta deve ser a Lucimeire Ramalho, que estava ontem com esse assunto no Acontece, telejornal que você ouve e acompanha 13h na tela da Band com a Laís Peçanha. Alexandro, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. Não mereço tudo isso, mas a gente está aqui para levar a informação para você e ele se refere à visita do almirante Alvin Rousney, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, que nesta semana tem visita de 3 dias no Brasil, incluindo encontros com líderes em Brasília e em Rio Branco, no Acre. Isso informação confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos. Vai se encontrar com o ministro da Defesa, José Múcio, com o comandante das Forças Armadas e, na sequência, segue para a capital do Acre, visita que, segundo a Embaixada americana, é uma oportunidade para obter uma visão direta dos desafios e das ameaças presentes na região de fronteira compartilhada entre Brasil, Peru e Bolívia, especialmente relacionada ao tráfico ilegal. A gente falou mais cedo que tem uma operação da Interpol acontecendo hoje. Não acho que é coincidência a visita de um embaixador americano com a presença da Polícia Internacional. Tudo que vier para um encontro de forças de segurança brasileiras, bolivianas, americanas, no combate ao tráfico internacional de drogas, eu acho válido, desde que haja o respeito às fronteiras, à soberania de cada país. Os americanos são interessados demais nesse assunto, porque o maior mercado consumidor da cocaína boliviana ainda é o público norte-americano. Então, quando você coloca uma força americana para trabalhar com as forças brasileiras e com as forças bolivianas no combate ao narcotráfico, eu acho que isso é algo positivo. Mas se a pauta fugir do assunto, começar a entrar em outros temas, aí o Brasil tem que ter a sua autonomia de dizer stop, mister, aqui não. Agora vamos voltar para o assunto que era realmente a pauta. O Brasil está numa semana de relações internacionais. É uma das prioridades e foi uma das promessas do então candidato, hoje presidente Lula, de retomar um protagonismo internacional em relações não apenas com as grandes potências do mundo, mas com países emergentes ou com países considerados mais pobres. E Brasília está tendo um outro evento nessa semana também. Olha como o Brasil está recebendo líderes de diferentes países. No Palácio do Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou ontem de um evento com ministros da Agricultura da União Africana, a abertura do 2º Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural. Evento que acontece até a próxima quinta-feira e tem o objetivo de fortalecer as relações do Brasil com países africanos, promovendo uma cooperação baseada na solidariedade e no desenvolvimento sustentável. O presidente Lula fez um discurso em relação a esse investimento que o Brasil deve fazer em países africanos, algo que já era uma marca dos seus governos anteriores
e que ele deixa claro que pretende retomar daqui para frente. Eu, há muito tempo, tenho interesse no continente africano. Há muito tempo. Foi o continente que eu mais visitei. No meu primeiro mandato, abrimos 19 novas embaixadas na África. Levamos a Embrapa para Gana, que depois não deu certo, não sei porquê. Fizemos um hospital, fizemos uma escola, universidade aberta em Moçambique, que o objetivo era estender para outros países. Fizemos um hospital, uma fábrica para produzir remédio antirretrovirais, para tentar ajudar a distribuir, sabe, no continente africano. E depois que nós deixamos o governo, depois do impeachment da presidenta Dilma, tudo isso recuou. Tudo isso refluiu. Porque, na verdade, muita gente não quer enxergar o continente africano. Muita gente passa o olho por cima para enxergar diretamente a Europa. E a gente não pode se esquecer que o continente africano tem muito a ver com a história desse país. Aliás, eu não sei se esse país seria esse país sem que a gente tivesse tido esses tantos 3 séculos e meio de convivência com o trabalho escravo dos africanos aqui no Brasil. Então, o que o Brasil pode fazer é exatamente isso. É ter um olhar especial, é ter um carinho especial e não tratar a relação com os africanos como se vocês fossem, sabe, os pobres do mundo e que a gente não devesse fazer as coisas com vocês porque vocês não podem pagar. Na minha concepção, a relação com o continente africano é outra. Na minha concepção, a África faz parte do Brasil. E o Brasil tem que ter orgulho de dizer que faz parte da África. Esse é o orgulho que nós deveríamos assumir. E é por isso que vocês estão aqui. Esse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do 2º Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural, que acontece nesta semana em Brasília. Evento que reúne ainda representantes de bancos multilaterais de desenvolvimento, instituições de pesquisa e organizações e cooperativas de agricultura familiar, além de entidades do setor privado. Muita gente vê nos governos do PT, principalmente no governo Lula, um gasto com países que deveria ser um dinheiro investido exclusivamente no Brasil. Eu acho que a discussão é super válida, desde que ela tenha seus argumentos e não apenas questões que muitas vezes estão ligadas à xenofobia, racismo, preconceito com países menos desenvolvidos. Porque a gente, como Brasil, também sofre esse tipo de preconceito pelas grandes nações. Você acha que o mundo todo olha para o Brasil como um grande representante? Se fosse assim, a gente já estaria no Conselho de Segurança da ONU há muito tempo. A questão é, se o Brasil quer se tornar uma liderança do hemisfério sul, entenda, países da linha do Equador para baixo, o Brasil precisa investir em países que são menos desenvolvidos do que a gente. Sim. Não adianta você querer emprestar dinheiro para a China, que a China vai olhar para a nossa cara e falar: obrigado, meu amigo, não estou precisando. Então, o que o Brasil precisa é investir, e aqui é o tipo de política, tá? Que é discutível, se é boa ou não é, mas é assim que ela funciona. O Brasil precisa investir em países que são menos desenvolvidos para se tornar essa liderança. É para isso que serve o BRICS, por exemplo, Encontro de Nações Emergentes. Os critérios para as obras, os critérios para o envio de dinheiro, isso tudo tem que ter uma fiscalização de um Congresso que parece muito mais preocupado com as suas próprias redes sociais do que em realmente analisar o que é importante com o dinheiro público. Aí o problema é de um Congresso mal escolhido pela população. Ponto.
E aí, quando se fala em combate à fome, isso é algo muito sensível ao presidente Lula. Não tem como dizer que não é a pauta da vida dele. Que ele parece também usar com o objetivo de se tornar uma liderança mundial. Eu tenho para mim que o Lula tem, isso é palpite meu, visão do que acontece. Ele já fez a biografia dele no Brasil, já tem a história para virar quantos filmes quiser. Mas me parece que internacionalmente ele ainda tem aquele último desejo. O Prêmio Nobel da Paz. Algo que nunca nenhum brasileiro ganhou. E aí, se tornando uma liderança contra as guerras, se tornando uma liderança contra a fome, isso pode dar a ele essa imagem que ele tenta construir internacionalmente. Não estou dizendo se merece ou se não merece. Estou dizendo como eu imagino que esteja nesse momento a cabeça de um presidente que no Brasil não tem mais o que provar nada para ninguém. Já construiu a biografia dele, presidente da República em 3 ocasiões, foi preso, voltou sendo eleito presidente. Então é uma história que, goste você ou não do presidente Lula, é uma das biografias mais interessantes que o Brasil já produziu. Não estou dizendo que é um dos melhores presidentes, mas biografia sim. É uma das melhores, se não a melhor biografia que o Brasil já produziu. Internacionalmente, eu sinto que ele ainda tem esse desejo de um reconhecimento internacional. Se isso vier com obras, com projetos, com resultado prático, excelente. O que eu tenho maior dúvida, assim, é que a longo prazo, essa relação internacional, ela é muito a longo prazo. Quando tem essa mudança de governo, a linha do outro presidente é diferente do que estiver hoje, por exemplo, o Lula. E aí, como fica? Porque às vezes está sendo feito um trabalho e esse trabalho pode ser interrompido ou esse trabalho tem que seguir numa linha? Esse trabalho foi interrompido no governo Bolsonaro. Muitas mudanças da relação internacional aconteceram, mas além de um presidente da República, a relação internacional ela passa por diplomatas, que são técnicos, que são pessoas de carreira formada e que muitas vezes puxam o freio de mão do presidente de plantão. Então, a ideologia pode fazer com que relações entre países mudem, mas a relação comercial muitas vezes fala mais alto. Então, um determinado presidente pode não querer dialogar com um determinado país, mas se o agronegócio desse país, se o agro brasileiro tiver boa relação, ele vai continuar vendendo e exportando. Se indústrias estiverem relacionando, elas vão continuar. E se diplomatas conseguirem abafar, e quantas foram as vezes que gafes foram cometidas por presidente, e aí o embaixador daquele país ou o diplomata foi lá e não, peraí, a relação entre países tem que ser institucional, nação com nação. O presidente de plantão pode ser mais amigo desse ou daquele país, mas a relação da nação tem que permanecer. Isso acontece com frequência? Nem sempre. Mas o Brasil sempre foi visto como um país neutro nas relações internacionais. Sim. Que não se envolve em guerras, que não se envolve em polêmicas internacionais, que defende a paz. E é isso que a gente tem que continuar sendo, independente do presidente que estiver de plantão. Porque os chefes de Estado mudam, mas a diplomacia do país tem que permanecer a mesma. Perfeito. 11 horas e 7 minutos, o tempo está correndo, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vou falar sobre o projeto de lei que foi protocolado na Câmara Municipal em Campinas, que vai gerar discussão. A obrigatoriedade de exames toxicológicos para servidores públicos municipais. Você é a favor? Você é contrário? O que é que você pensa desse assunto? A gente conta para você o que diz o projeto na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Depois do anúncio do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira, alguns países que importam carne de frango suspenderam temporariamente a compra do produto. O caso foi identificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na última semana, no Rio Grande do Sul, e apesar do impacto negativo internacionalmente, a queda de importações pode beneficiar o bolso do brasileiro. Isso porque o caso de gripe aviária no Brasil pode afetar até 20% das exportações de frango e com a maior oferta do produto no Brasil, a expectativa é de que os preços caiam, mesmo que por pouco tempo.
Segundo o governo, os bloqueios devem acontecer em 1 ou 2 meses. Conforme o Ministério da Agricultura, a doença não é transmitida através do consumo de carnes e ovos. A suspensão de compra por parte de outros países, na verdade, se baseia no risco de contaminação de aves vivas de outros países, o que, segundo o governo federal, é raro. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 10 minutos. Falei que era rapidinho o nosso intervalo. Já estamos de volta aqui com Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, seguimos atentos às informações do INSS. Tem uma novidade nesta terça-feira. Preste atenção, você que é segurado do INSS, porque é um assunto importante, Nath. Agora vai haver a exigência da identificação biométrica para aposentados e pensionistas que quiserem autorizar que as parcelas do empréstimo consignado sejam descontadas diretamente de seus benefícios previdenciários. Então, todos os desbloqueios para averbação de novos empréstimos consignados somente poderão ser realizados com a biometria na plataforma mesmo do Meu INSS, validadas em bases do governo federal. Além de se identificar, o interessado pode usar o aplicativo também para consultar instituições financeiras e as taxas de juros para os pedidos de empréstimos. De acordo com a medida, a identificação biométrica feita por meio da verificação de características físicas, como a foto ou a impressão digital dos beneficiários, atende à necessidade de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para esses empréstimos, com o objetivo de mapear vulnerabilidades operacionais e também implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo assim também uma maior segurança e conformidade aos processos envolvidos. 11h11, o vereador Nelson Ossiri, do PSD, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de Campinas que estabelece a obrigatoriedade de exames toxicológicos para todos os servidores públicos municipais da cidade a cada 2 anos. A proposta visa garantir a sobriedade e a eficiência no serviço público, considerando a importância das decisões tomadas por esses profissionais na vida da população. Segundo o projeto do vereador Nelson Ossiri, para quem não tem familiaridade com o termo, exame toxicológico, traduzindo, é para saber se a pessoa consumiu droga ou não. Esse exame seria feito em prefeito, vice-prefeito, vereadores, profissionais concursados e comissionados, realizando com uma janela mínima de detecção de 90 dias para substâncias psicoativas. O resultado positivo nos exames acarretaria em penalidades que variam de advertência, suspensão por 30 dias e demissão, dependendo da frequência das ocorrências e do caso concreto. O vereador defendeu, no texto que foi protocolado, que é fundamental que aqueles que ocupam cargos públicos e são remunerados pelo contribuinte atuem com responsabilidade e sobriedade. Nossas decisões impactam diretamente a vida dos cidadãos e devemos garantir que os nossos servidores estejam aptos a desempenhar suas funções de forma eficaz. Além das penalidades, o projeto assegura aos servidores o direito à contraprova, um recurso administrativo
e a possibilidade de justificar o uso das substâncias quando existir laudo médico, bem como o acesso a apoio e assistência integral em caso de resultados positivos. Segundo o vereador, a proposta respeita a privacidade dos servidores em conformidade com a Lei Geral de Proteção dos Dados. E ele destacou que a iniciativa é uma resposta à necessidade de promover um ambiente de trabalho saudável e seguro no serviço público. Para se tornar lei, o projeto ainda tem que passar por comissões, depois ser aprovado em 2 reuniões no plenário da Câmara Municipal, ser sancionado pelo prefeito e aí sim ele passa a valer como lei. Não há data para isso acontecer. O projeto foi protocolado agora, vai depender de uma vontade política dentro da Câmara, de uma conversa entre os vereadores para que isso surja na pauta e coloque o assunto em discussão no plenário. Não é um projeto inédito. Outras cidades já fizeram alguns projetos parecidos com esse. Por exemplo, cidade de Jacareí, um projeto de lei do vereador Juez Almeida. Deixa eu ver se tem o partido dele aqui, para ver se às vezes é um tipo de projeto que surge num local e vereadores do mesmo partido ou do mesmo grupo político trazem para sua cidade para gerar a mesma discussão. O projeto também tem a ideia de obrigatoriedade, mas para professores, como medida de garantia da qualidade do ensino e promoção à saúde do servidor. A Câmara Federal tem um projeto do deputado Hélio Lopes, os principais aliados de Jair Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, projeto que não foi para frente. Proposta que está lá, parada, com servidores federais da área de segurança, saúde e educação, que tem um contato direto com alunos, sendo submetido uma vez por ano a exames toxicológicos de larga janela de detecção. Eu acho que o corpo humano, pelo que eu me lembro da ciência do esporte, ele consegue detectar nesse exame 90 dias. Pelo menos nos exames toxicológicos com motoristas, que são obrigatórios de fazerem, são 90 dias o prazo. Mais longo do que isso, acho que o exame não pega. Mas estou aqui falando com base no que eu fiz de reportagem sobre os exames toxicológicos para os caminhoneiros. Com futebol também, mais ou menos esse tempo de 3 meses. Quando aparece jogador de futebol com lesão do nada, jogava num time grande de São Paulo, Nath Luquezzi. Já ouvi história de bastidor. Jogador famoso de um time grande, que vira e mexe aparecia com uma lesão do nada de 3 meses, 90 dias. E aí dizem nos bastidores que, na verdade, esse cara tinha ido numa festa, tinha usado uma coisinha ou outra ali, que cairia no antidoping, que daria um gancho ainda maior e uma imagem manchada, e aí arrumavam uma lesão muscular de 3 meses para o cara ficar fora. Geralmente esses exames não têm uma data marcada. Exame de futebol de antidoping é sorteio. E pode sortear, inclusive, se o jogador estiver no banco de reservas. Durante o jogo, sorteia, e qualquer um, do goleiro reserva ao centroavante que fez 5 gols na partida, qualquer um pode ir para o exame antidoping. Agora, quanto a esse projeto aqui em Campinas, o que não fala a proposta de lei é quem vai pagar pelo exame toxicológico. Sim. Porque é caro, não é algo simples e é um custo a mais que é realmente o assunto urgente em Campinas. Exame toxicológico para profissionais, para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores. Um exame toxicológico custa entre R$110 e R$250 em média. Coloca isso para todos os servidores, porque a lei propõe para todos os servidores. Muita gente. Todos os servidores incluem guardas municipais, professores, merendeiros, coletor de lixo. É uma grana, é uma bala. O que me parece é uma isca jogada pelo vereador Nelson Osseri para provocar a oposição na Câmara Municipal. Porque vai ter retaliação, vai ter discussão se o projeto vier à tona. E aí vem aquela mesma provocação que a gente viu nas eleições municipais do ano passado, feitas pelo então candidato Pablo Marçal ao candidato deputado federal Guilherme Boulos. Faz seu exame, mostra o toxicológico.
para gerar uma discussão que, não sei, parece coisa às vezes muito adolescente, sabe? Mas se o projeto for levado adiante, o vereador tem que dizer quem vai arcar com esses custos, qual a periodicidade e qual a importância disso. Tem denúncia de que tem servidor trabalhando drogado? Tem denúncia de que tem político indo para a sessão com uso de drogas, consumindo entorpecente? Se tiver, a denúncia é muito séria, é muito grave. Agora, propor a lei sem falar de onde vai sair o dinheiro, acho que é o tipo de lei que vai ficar parada numa gaveta na Câmara Municipal. Às 11h19, agora uma lei que saiu do papel, Nath Luquezzi, é em relação aos cursos por ensino à distância. O governo estabeleceu que algumas áreas obrigatoriamente precisam ter cursos presenciais. Exatamente. O objetivo exatamente disso é garantir mais qualidade na oferta de EAD, que é uma ferramenta estratégica de ampliação e acesso à educação superior no país. Então, ontem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do ministro da Educação, da ministra da Educação, Camilo Santana, assinou, então, esse decreto que regulamenta a nova política de ensino à distância. Para o ministro da Educação, atualmente a EAD ocupa uma posição central no sistema de educação superior no Brasil e merece essa atenção especial do poder público, responsável então pela regulação, avaliação e supervisão da educação superior. Então, as principais mudanças, além de estabelecer novas regras para a educação à distância, a política também trata da oferta de cursos presenciais, cria novos formatos aí, o semipresencial, e define as atividades online síncronas e não síncronas. Então, presencial, caracterizado pela oferta majoritária, semipresencial, composto por pelo menos 30% da carga horária, e o EAD, que de fato é caracterizado pela oferta preponderante da carga horária. Então, as atividades realizadas, algumas também irão bater ali. E agora, tem uma outra informação que eu vou buscar aqui para vocês, porque alguns cursos já estão aí no decreto, que foi assinado ontem. Estou identificando aqui. Aqui. Nós temos, então, os cursos superiores de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia que devem ser ofertados exclusivamente no formato presencial. Então, essa medida, de fato, também determina que os demais cursos da área da saúde e licenciaturas devam ser aí ofertados nos formatos presencial ou semipresencial. Então, novidades, as aulas online ao vivo deverão ter um máximo de 70 alunos por professor ou mediador pedagógico para valorização desses profissionais, a criação do modelo semipresencial, como eu acabei de comentar, com atividades presenciais físicas e atividades virtuais ao vivo, que também terão que ser mediadas, e mais atividades presenciais e avaliações com infraestrutura física e tecnologia adequada. Os polos de AD serão reconhecidos como espaços acadêmicos de apoio, devendo atender a requisitos mínimos de infraestrutura física e tecnologia, como salas de coordenação, ambientes de estudo, laboratórios e acesso à internet. Não será permitido também o compartilhamento de polo entre instituições de ensino superior. O decreto cria ainda o cargo de mediador pedagógico, com formação compatível com o curso e vínculo formal com a instituição de ensino. Então, o número desses profissionais deverá ser informado no Censo da Educação Superior anualmente. A função de mediador pedagógico será diferente da do tutor, que era mais limitada a tarefas administrativas. Outra determinação também do decreto é a existência de pelo menos uma avaliação presencial a cada disciplina curricular, que deverá representar a maior parte da nota final, inclusive em cursos EAD. Não dá pra formar um médico à distância, né? Não dá. Nem que seja um médico pra bebê reborn. Não. Não tem condição. E o ensino à distância, eu fiz faculdade os primeiros anos presencial e depois, de fato, veio a pandemia, eu tive que finalizar à distância. O ensino à distância ainda caminha a passos lentos, né? Então, de fato, algumas faculdades também não têm ainda todo o amparo, e eu acho que essa lei vai ser muito boa. Eu acho que esse decreto vai ser muito bom para essas faculdades que ainda não estão conseguindo caminhar sozinhas. Existem áreas que você precisa ter o conhecimento Sim. ali presencial, a famosa mão na massa, odontologia mesmo, você formar à distância alguém que vai cuidar de algo tão sensível, tão delicado. Direito, psicologia é até mais discutível, mas medicina, odontologia e enfermagem não tem nem discussão de que não dá para formar à distância alguém que... Se bem que tem médico que também nem coloca a mão no paciente, né? Tem médico que parece que o atendimento é à distância mesmo quando você está dentro do consultório. É verdade. 11h23.
O nosso ouvinte, deixa eu agradecer aqui, é o Batata, ouvinte de Rio Preto. Batata Ponte Preta, é assim que ele se identifica. Daqui a pouco vai ficar sabendo também do noticiário esportivo, mas ele diz: onde vamos parar com tanta violência desenfreada? Ontem à noite, no distrito de Engenheiro Schmidt, um garoto de 13 anos matou outro de 16 por motivos fúteis, em função de uma namorada. Esse país analfabeto está fadado ao fim. Vamos ter esperança, Batata. Vamos trabalhar para mudar esse país e é isso que a gente precisa. Mas muito, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Bom dia, Heitor. Bom dia, Celso. Acho que devemos colaborar com o desenvolvimento da África, principalmente compartilhando conhecimento, mas não empréstimo a fundo perdido do dinheiro suado do povo brasileiro. Eu me preocupo com a nossa realidade, a realidade brasileira. Há muita gente sofrendo em terras brasileiras. Basta caminhar por alguns bairros dos grandes centros que a gente se assusta com brasileiros invisíveis, que precisam muito mais do que o Bolsa Família. O governo precisa investir em programas que acompanhem o desenvolvimento das nossas periferias. Será que podemos repartir um pão que falta para o próprio brasileiro? Bem interessante aqui a análise do Celso, com a qual eu concordo, mas eu prefiro que o dinheiro do meu imposto vá para ajudar a combater a fome na África do que ajudar a pagar terno de deputado federal. Ah, sim. 11h25, mensagem de áudio para a gente fechar essa edição. Bom dia, amigo Heitor. Bom dia. Deixa eu falar um pouquinho. Nossa, ontem eu estava assistindo um jornal. Nem vou falar o jornal que era, e nem a jornalista, que ela travou na hora dela falar o BIP do Brasil. Agora que vai ser anunciado, né? Eu dei muita risada, viu? Cara, ela não conseguiu nem falar, porque aí ela falou assim, mas isso não está confirmado, a gente tem que confirmar direito, que isso aí não está confirmado ainda. É um medo do governo Lula, como já está fazendo, o melhor governo que já teve, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Só pegar os números de tudo aí. Quanto mais bate, ele tem que lutar contra o Banco Central, né? Contra a oposição, e mesmo assim, o Brasil está crescendo muito. E acredito que ano que vem, em 2026... novamente Lula vai desfilar na passarela lá do Congresso com o cachorrinho, com os índios, com o LGBTQI+, e com os sindicalistas. Vai ser assim. Agora, como diz o Haddad, né? A extrema direita que vai ter que ver tudo isso. Essa escrota. Opa! Às 11h26, calma, Marco Silva Bedin, que não esconde a paixão que tem pelo Partido dos Trabalhadores, direto da cidade de Hortolândia. Ele falava a respeito do PIB, a prévia do PIB para o Banco Central é de um crescimento de 1,3%, fechando o primeiro trimestre num nível recorde. Então, esses são os dados que temos sobre o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil. E à 1h30 da tarde tem o PIB aqui da Band. É o programa interessante da Band. Foi boa. A programação interativa da Band, 1h30 da tarde, terá Nath Luquezzi e Lari Lopes no comando do Band Mulher. Quais são as atrações de hoje, Nath? Olha, as férias estão chegando. Eu sei que é só em julho, mas é bom a gente se preparar com bastante antecedência. Então hoje a gente vai receber uma Relações Públicas, uma especialista, para falar sobre os melhores destinos, falar um pouquinho sobre os hotéis. Ai, que sonho, gente, um resortão, meu Deus do céu. E a gente vai comentar também um pouquinho sobre o mundo dos famosos, tem muito babado, e receita. Hoje teremos receita ao vivo. Hoje faremos uma saladinha.
Essa você acha que eu devo subir lá pra redação? Não faço questão, não. Não faz que questão. Vai ter palmito? Palmito tá caro. Eu acho que vai. Se tiver, já começa eu a ficar levo. interessante. Bom demais da conta, eu espero vocês às 1h30 E amanhã, 10 da manhã, de volta aqui no Manhã Bandeirantes, a Nath Luquezzi e o nosso time de jornalismo no Manhã Bandeirantes, que fica por aqui com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e na Central Técnica, com a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o timaço de Carlos Batista na apresentação do Carlos Henrique. Grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal abriu um processo seletivo para 3.730 vagas de estágio distribuídas por todo o Brasil. Entre elas, existem oportunidades para várias cidades aqui da região, como Americana, Amparo, Campinas, Hortolândia e Indaiatuba. A seleção é voltada para estudantes do ensino médio, técnico em segurança do trabalho e